Olá, pai. Já faz muito tempo e eu quero que o senhor venha comigo. Não quero que continue vivendo neste lugar isolado de tudo. Há riquezas esperando por você. Todas as coisas que um homem poderia sonhar. Davi, eu também já fui jovem e acreditei que a riqueza poderia salvar o homem do vazio. E o senhor conseguiu? Teve tudo isso? Tive mais ouro do que um homem poderia gastar em toda uma vida. Eclesiastes. Durante muitos anos pensei que aquilo era uma bênção. Achei que a riqueza poderia dar descanso à alma do homem. Achei que quanto maiores fossem os meus tesouros, maior seria a minha paz. E assim começou a minha fome. Uma fome que nunca terminava. Porque o ouro tem uma voz estranha. Sempre sussurra ao homem que ainda não é suficiente. Nunca basta, nunca preenche de verdade. Construí grandes casas, salões imensos onde as vozes pareciam se perder entre as paredes. Jardins tão belos que os homens viajavam de terras distantes apenas para contemplá-los. Mandei erguer colunas gigantes de pedra. Enchi cômodos inteiros com tesouros, joias e riquezas trazidas de lugares cujos nomes eu mal conseguia pronunciar. Os homens falavam da minha abundância como se fosse algo eterno. Diziam que nenhum rei havia prosperado como eu. E pouco a pouco, comecei a acreditar neles. Ao amanhecer, antes que a cidade despertasse, eu costumava caminhar pelos pátios dos meus palácios, enquanto os servos acendiam as tochas e limpavam os pisos de mármore. Tudo brilhava, tudo parecia perfeito. E ainda assim, havia manhãs em que eu parava no meio daquele silêncio e sentia um peso difícil de explicar. Havia dias em que eu caminhava pelos campos de treinamento dos meus súditos, observando o brilho das armas sob o sol e o esforço estampado no rosto de cada guerreiro. Nesses momentos, minha mente voltava aos tempos de juventude, quando eu mesmo empunhava o aço e marchava rumo aos campos de batalha. O som das espadas se chocando, os gritos de guerra e a adrenalina do combate ainda ecoavam em minha memória. Como lembranças de uma era em que a força e a coragem guiavam cada um dos meus passos. Então chamava músicos, organizava banquetes, comprava algo novo ou iniciava outra construção. Pensava que o vazio desapareceria se eu mantivesse minha mente ocupada, mas ele sempre voltava. Sempre. No reino de Loquistiente esperam grandes notícias sobre nossa aliança. Os homens me traziam tesouros de terras distantes. Marfim, pedras preciosas, tecidos finos, animais exóticos. Mas houve uma ocasião que ainda recordo com clareza. Um mercador atravessou o deserto durante meses apenas para chegar até os meus portões. Diziam que havia perdido homens pelo caminho.
que as tempestades de areia destruíram parte de sua caravana, que ele chegou até mesmo à beira da morte, cruzando terras onde quase não havia água. E ainda assim continuou avançando, porque acreditava que aquilo que carregava em suas mãos lhe abriria as portas do meu reino. Quando finalmente chegou ao palácio, os guardas o fizeram entrar diante de todos os meus conselheiros. Lembro-me do estado de suas roupas cobertas de poeira, dos seus lábios secos pela viagem e do cansaço em seus olhos. Mas também me lembro de algo mais: orgulho, porque aquele homem estava convencido de que trazia algo digno de um rei. Então ele se ajoelhou lentamente diante de mim e abriu uma pequena caixa coberta com tecidos escuros. E dentro dela havia uma taça feita completamente de ouro puro, esculpida à mão. Que lindo cáliz. Coberta de pedras preciosas. Jamais havia visto um trabalho semelhante. Os homens ao redor ficaram maravilhados. Alguns começaram a conversar entre si, admirando cada detalhe daquela peça. O mercador levantou o olhar, esperando ver espanto em meu rosto, esperando ouvir palavras que justificassem todo o sofrimento de sua viagem. E no início, sim, eu a observei com fascínio. Peguei a taça em minhas mãos. O ouro brilhava sob a luz do fogo como se fosse algo eterno. Mas depois de alguns momentos, algo dentro de mim se apagou outra vez. Porque aquela taça, por mais bela que fosse, acabou parecendo igual a todas as outras riquezas que já enchiam meus salões. Então simplesmente a entreguei a um dos meus servos e continuei o dia como se nada tivesse acontecido. Mas naquela noite pensei naquele homem por muito tempo. Pensei em tudo o que ele havia sofrido, acreditando que aquela taça tinha um enorme valor. Pensei em como ele havia arriscado a própria vida, atravessando o deserto por algo que acabou esquecido entre centenas de outros objetos dentro dos meus palácios. Havia dias em que centenas de pessoas trabalhavam apenas para sustentar a minha abundância. Cozinheiros preparando enormes mesas de comida, servos enchendo salões de vinho, guardas vigiando portas durante toda a noite, jardineiros cuidando de árvores que jamais dariam frutos para eles mesmos. E enquanto todos trabalhavam para manter a minha grandeza, eu começava a me perguntar por que nada daquilo conseguia me trazer verdadeiro descanso. Certa tarde vi dois homens discutirem violentamente por uma pequena bolsa de moedas diante do mercado da cidade. Um acabou ferido no chão, enquanto o outro fugia desesperado, abraçando o dinheiro contra o peito. Os guardas o capturaram pouco depois. E enquanto eu observava aquilo do alto do meu cavalo, compreendi algo que nunca havia querido aceitar. O ouro não alimenta apenas a ambição. Também desperta a escuridão escondida dentro do homem. Vi famílias se destruírem por heranças, irmãos se tornarem inimigos, homens honestos se transformarem em mentirosos por mais algumas moedas. Mas mesmo vendo tudo isso, continuei acumulando riquezas, porque o coração humano tem uma enorme capacidade de ignorar as verdades que não quer enfrentar. Eu me convencia de que ainda precisava de mais terras, mais tesouros, mais reconhecimento. E enquanto perseguia tudo isso, os anos começaram a passar diante de mim como o vento entre as árvores. Lembro-me de ter organizado uma enorme celebração depois de concluir um dos meus maiores palácios. Havia música, dançarinos e mesas cheias de comida.
Os homens erguiam suas taças pronunciando meu nome com admiração. Tudo parecia grandioso. Mas, no meio daquela celebração, meus olhos se detiveram em um ancião que servia vinho entre as mesas. Suas mãos tremiam por causa da idade. Caminhava lentamente enquanto ninguém parecia notá-lo. Então pensei algo que atravessou minha alma. Algum dia eu também seria velho, e todas aquelas vozes deixariam de pronunciar meu nome. Aquela ideia começou a me perseguir desde então, porque compreendi que o tempo não faz diferença entre pobres e ricos, devora ambos. Vi homens poderosos serem enterrados com grandes honras, e poucos anos depois, ninguém sequer se lembrava de onde seus corpos descansavam. Vi construções enormes começarem a se deteriorar lentamente sob a poeira e a chuva. Vi jardins belíssimos secarem quando aqueles que cuidavam deles morreram. E comecei a me perguntar qual era o sentido de passar a vida construindo coisas que o tempo inevitavelmente destruiria. Houve noites em que eu despertava sobressaltado e caminhava sozinho pelos enormes corredores dos meus palácios, enquanto todos dormiam. Ouvia o eco dos meus próprios passos e sentia que aquelas paredes gigantes estavam vazias, como eu. Então abria baús cheios de ouro, observava joias, tocava moedas entre os dedos, tentando sentir alguma coisa. Mas a alma do homem não foi criada para se alimentar de riquezas, e quanto mais eu tentava preencher aquele vazio com coisas materiais, mais evidente se tornava que o vazio continuava ali. Um dia, enquanto atravessava uma pequena aldeia próxima aos arredores do reino, vi um camponês sentado sob uma árvore junto de seus filhos. Compartilhavam um pão simples e riam como se nada lhes faltasse. Não tinham servos, não tinham ouro, não tinham poder. E ainda assim havia uma paz em seus rostos que eu jamais havia visto dentro dos meus grandes salões. Aquela imagem permaneceu comigo por anos, porque enquanto eu dormia cercado por guardas e preocupações, aquele homem provavelmente descansava em paz com muito menos do que eu considerava necessário para viver. Foi aí que comecei a entender algo que nenhum homem jovem deseja ouvir. A riqueza promete muito mais do que realmente pode oferecer. Pode comprar conforto, mas não descanso para a alma. Pode atrair pessoas, mas não amor verdadeiro. Pode encher mesas, mas não o coração do homem. E quanto mais eu compreendia isso, mais pesado se tornava tudo aquilo que antes me enchia de orgulho. Muitos homens acreditam que o problema é não ter o suficiente. Eu também acreditei. Então o problema não era a riqueza. Talvez aquilo que realmente traz felicidade ao homem seja aproveitar a vida. Foi exatamente isso que pensei depois. E então entreguei minha vida ao prazer. Enchi meus dias de música, vinho e celebrações. Todas as noites meus salões se iluminavam com tochas enquanto homens e mulheres riam até o amanhecer. Havia dançarinos, músicos e mesas cobertas de comida trazida de terras distantes. Meus jardins permaneciam iluminados até mesmo de madrugada. O som das taças nunca desaparecia dos meus palácios. E durante um tempo, realmente acreditei ter encontrado aquilo que me faltava. No início, tudo parecia belo. As risadas enchiam o ar. Os instrumentos soavam como se a tristeza não pudesse entrar naqueles salões. Eu caminhava entre a multidão, observando homens desfrutando de tudo aquilo que muitos apenas sonhavam ter. E pensava, isto deve ser a felicidade. Isto deve ser aquilo que torna a vida suportável. Porque
O prazer tem algo de enganoso, filho. Faz o homem esquecer por um momento o vazio que carrega dentro de si. Lembro-me de noites em que o vinho corria sem medida e as vozes ecoavam até altas horas. Os homens cantavam meu nome. As mulheres buscavam minha atenção. Tudo parecia vivo. Tudo parecia cheio de alegria. Mas o problema do prazer é que ele nunca permanece. Sempre desaparece quando chega o silêncio. E pouco a pouco comecei a perceber isso. As mesmas canções começaram a soar vazias. As mesmas risadas começaram a parecer forçadas. Eu observava os rostos daqueles que celebravam comigo. E muitas vezes via cansaço escondido por trás de seus sorrisos. Alguns riam alto demais. Outros bebiam tentando esquecer alguma coisa. Outros simplesmente não suportavam ficar sozinhos com seus pensamentos. E quanto mais eu observava aquilo, mais compreendia que muitas pessoas não buscam prazer porque são felizes, mas porque têm medo do silêncio. Houve uma noite que jamais esqueci. Um dos meus músicos mais talentosos estava tocando diante de todos os convidados. Os homens riam, as taças se chocavam e o salão inteiro parecia cheio de vida. Mas enquanto todos desfrutavam da celebração, vi lágrimas nos olhos daquele homem, enquanto ele continuava tocando seu instrumento. Ninguém mais percebeu. Ninguém parou de beber. Ninguém parou de rir. E compreendi algo terrível naquele momento. O homem pode cercar-se de alegria e ainda assim sentir-se destruído por dentro. Depois disso, comecei a olhar minhas celebrações de outra maneira. Passei a ouvir o cansaço escondido por trás das risadas, o vazio escondido por trás da diversão. Porque quando os banquetes terminavam e todos voltavam para seus aposentos, o silêncio voltava a cair sobre mim como uma sombra. E ali estava outra vez aquele vazio que eu tanto tentava evitar, esperando por mim pacientemente ao final de cada noite. Houve uma mulher que aparecia constantemente em minhas celebrações. Bela, mais do que as palavras poderiam descrever. Sempre encontrava uma maneira de se aproximar de mim entre a multidão. E pouco a pouco comecei também a procurar sua presença entre todos os rostos dos meus salões. Conversávamos durante horas enquanto a música preenchia a noite. E por um tempo cheguei a acreditar que finalmente havia encontrado algo verdadeiro em meio a tantos excessos. Mas com o passar dos dias, comecei a perceber como seus olhos brilhavam mais ao olhar para minhas joias do que ao ouvir minhas palavras. Interessavam-lhe meus palácios, minhas vestes, o poder que cercava meu nome. E numa noite compreendi que, se eu tivesse sido um homem pobre, sentado do lado de fora daqueles portões, ela provavelmente jamais teria olhado para mim. Então entendi que até mesmo o desejo pode disfarçar-se de amor, e que muitas vezes o prazer apenas aproxima corpos enquanto mantém as almas completamente sozinhas. Lembro-me de caminhar certa madrugada entre os restos de uma grande celebração. As taças estavam espalhadas sobre as mesas. Alguns homens dormiam vencidos pelo vinho. As tochas começavam a se apagar lentamente. E em meio a todo aquele luxo, senti uma tristeza mais profunda do que qualquer pobreza que já tivesse conhecido. Porque compreendi que havia passado anos perseguindo momentos que desapareciam antes do amanhecer. Foi aí que entendi que o prazer não pode sustentar a alma do homem. Apenas a distrai por um momento. A risada acaba se apagando. A música acaba silenciando. O vinho acaba se esvaziando. E quando tudo isso desaparece, o homem volta a encontrar-se face a face consigo mesmo. Então, nem a riqueza nem o prazer conseguiram te dar paz. Mas você ainda tinha algo que todos os homens desejam.
poder destrói como um veneno maligno, filho. Houve um tempo em que minha voz podia decidir o destino de homens inteiros. Bastava uma única ordem para levantar exércitos, abrir portas ou fazer cidades tremerem. Os homens se inclinavam ao me ver passar. Os guardas abaixavam a cabeça diante de mim. Os conselheiros aguardavam minhas palavras em silêncio, como se cada decisão minha fosse absoluta. E durante um tempo, aquilo me fez sentir invencível. Lembro-me de caminhar pelos grandes salões do reino, enquanto dezenas de pessoas saíam do meu caminho. Ninguém ousava erguer demais o olhar. Ninguém interrompia minha voz. E no início, confundi aquele medo com respeito. Achei que ser obedecido era o mesmo que ser admirado. Mas o poder engana o homem de uma maneira perigosa, porque faz sentir-se amado aquele que, na realidade, apenas é temido. No começo, eu desfrutava daquela sensação de controle. Gostava de ver como minhas decisões moviam a vida de outros homens. Se eu desejava algo, alguém corria para cumprir. Se uma palavra me incomodava, o salão inteiro ficava em silêncio. Pouco a pouco comecei a me acostumar com o fato de que tudo girasse em torno da minha vontade. E quanto mais crescia minha autoridade, mais difícil se tornava distinguir quem falava comigo com sinceridade. Lembro-me de uma noite durante um grande jantar com governantes e conselheiros. Todos riam cada vez que eu falava. Todos concordavam com minhas opiniões antes mesmo que eu terminasse de expressá-las. E enquanto observava aqueles sorrisos, algo dentro de mim começou a se inquietar. Porque percebi que muitos daqueles homens não estavam ali por lealdade, mas por conveniência. Permaneciam próximos à minha mesa porque meu poder podia beneficiá-los, e no momento em que eu deixasse de ser útil, desapareceriam como sombras ao amanhecer. Depois disso, comecei a desconfiar de todos. Cada conversa me parecia calculada. Cada elogio soava vazio. Até mesmo os atos de bondade começaram a me parecer interesseiros. O poder tornou meu coração desconfiado. Porque quando um homem possui poder demais, deixa de saber quem realmente o aprecia por quem ele é e quem apenas se inclina diante daquilo que ele pode oferecer. Havia um jovem guarda que servia perto dos meus aposentos. Era honesto, ou pelo menos parecia ser. Sempre falava comigo com tranquilidade, sem exagerar suas palavras como faziam outros homens do palácio. E, por um tempo, pensei que finalmente havia encontrado alguém sincero naquele lugar cheio de máscaras. Mas certa madrugada descobri que ele estava vendendo informações sobre meus movimentos a homens que desejavam ganhar influência dentro do reino. Naquele dia, compreendi que o poder não atrai apenas obediência, também atrai traição. Depois daquilo, deixei de descansar em paz. Coloquei mais guardas nas portas. Comecei a ouvir conversas escondidas. Desconfiava dos silêncios. Observava os rostos, procurando intenções ocultas. O homem poderoso raramente dorme tranquilo, filho, porque quanto mais alto se eleva, mais inimigos teme encontrar abaixo de si. Lembro-me de ter me sentado certa noite completamente sozinho em uma das varandas do palácio, observando a cidade adormecida. Abaixo de mim havia milhares de pessoas vivendo suas vidas enquanto eu permanecia cercado de luxos e completamente isolado. Então compreendi algo que jamais imaginei quando era jovem. O homem mais poderoso do reino também pode ser o mais solitário. Porque o poder ergue muros invisíveis entre as pessoas. Todos se aproximam com cuidado. Todos medem suas palavras. Todos escondem alguma coisa. E lentamente, o homem acaba aprisionado dentro da própria grandeza.
Havia dias em que eu sentia falta de conversar com alguém sem achar que desejava algo de mim. Sentia falta da simplicidade das conversas honestas. Sentia falta de olhar para alguém sem me perguntar quais eram suas verdadeiras intenções. Mas o poder muda a maneira como o mundo olha para o homem. E também muda a maneira como o homem começa a olhar para o mundo. Com o tempo, compreendi que muitos não amavam de verdade o homem que eu era. Amavam o trono, amavam a influência, amavam aquilo que podiam obter estando perto de mim. E quanto mais eu entendia isso, mais vazio começava a aparecer todo aquele respeito que eu tanto havia desejado na juventude. Porque o medo pode fazer com que os homens se inclinem diante de você, mas jamais fará com que entreguem verdadeiramente o próprio coração. Então, quanto mais poder você tinha, mais sozinho se sentia. Muitas coisas nesta vida deixam de fazer sentido à medida que você aprende mais. A sabedoria foi o fardo mais pesado de todos. Depois de perseguir riquezas, prazer e poder, cheguei a acreditar que a sabedoria seria aquilo que finalmente daria sentido à vida. Pensei que o problema do homem fosse simplesmente a ignorância. Acreditei que quanto mais eu entendesse o mundo, mais perto estaria da paz. E assim dediquei anos inteiros da minha vida ao conhecimento. Comecei a me cercar de escribas, astrônomos, conselheiros e homens considerados sábios entre as nações. Passava noites inteiras estudando textos antigos, ouvindo debates e observando o comportamento das pessoas. Queria entender como o homem pensava, por que sofria, por que destruía aquilo que amava e por que o coração humano parecia tão difícil de satisfazer. E quanto mais aprendia, mais acreditava estar me aproximando de uma verdade maior. No início, a sabedoria parecia luz, fazia-me sentir superior aos outros homens. Enquanto muitos agiam impulsivamente, eu observava. Enquanto outros falavam demais, eu escutava. Comecei a compreender coisas que antes passavam despercebidas para mim. Via intenções escondidas por trás das palavras. Via orgulho por trás da falsa humildade. Via medo por trás da ira de muitos homens. E pensei que aquilo me tornaria alguém mais forte. Mas com o tempo descobri algo terrível. Entender demais também pode destruir a capacidade de viver em paz. Lembro-me de uma tarde em que duas mulheres chegaram diante de mim, discutindo por uma criança pequena. Ambas afirmavam ser sua mãe. Todo o salão esperava que eu decidisse quem dizia a verdade. E enquanto ouvia suas vozes, compreendi algo que jamais havia visto com clareza antes. A dor humana nem sempre tem respostas simples, porque mesmo depois de descobrir a verdade, uma daquelas mulheres saiu daquele lugar completamente destruída. Aquilo permaneceu em minha mente durante dias. Compreendi que muitas vezes a sabedoria não elimina o sofrimento, apenas permite enxergá-lo com mais clareza. Depois disso, comecei a observar o mundo de outra maneira. Via homens bons sendo traídos. Via pessoas honestas sofrerem, enquanto homens corruptos prosperavam tranquilamente. Ouvia pais chorando por filhos que haviam enterrado cedo demais. Via inocentes passarem fome enquanto outros desperdiçavam comida em grandes celebrações. E quanto mais compreendia a realidade do mundo, mais difícil se tornava sentir tranquilidade dentro de mim. Havia um escriba idoso que trabalhou comigo durante muitos anos. Era um dos homens mais inteligentes que conheci. Passava os dias estudando, escrevendo e buscando respostas sobre a vida. Mas quanto mais envelhecia, mais triste parecia se tornar. Certa noite perguntei por que ele nunca descansava, e ele me respondeu algo que jamais esqueci.
porque quem aprende demais também aprende o quão quebrado o mundo realmente está. Aquelas palavras começaram a me perseguir. A sabedoria me permitiu compreender as mentiras escondidas por trás de muitos homens. Permitiu-me ver como o orgulho governa corações, como a ambição destrói famílias e como o medo move decisões até mesmo entre os poderosos. Mas quanto mais eu compreendia tudo isso, menos inocente me tornava. O mundo começou a perder seu brilho diante dos meus olhos. Lembro-me de caminhar pelos mercados da cidade, observando as pessoas. Antes eu simplesmente via comerciantes, famílias e trabalhadores. Mas depois de anos tentando compreender o homem, comecei a notar algo diferente em cada rosto. Alguns escondiam tristeza por trás dos sorrisos, outros aparentavam força enquanto estavam destruídos por dentro. Outros fingiam felicidade apenas para suportar seus dias. E compreendi que grande parte da humanidade vive tentando esconder o próprio sofrimento. Isso mudou minha maneira de enxergar a vida, porque o ignorante muitas vezes consegue desfrutar das pequenas coisas sem questioná-las demais. Mas o homem que pensa constantemente acaba encontrando perguntas até mesmo em meio à alegria. E eu havia me tornado um desses homens incapazes de parar de pensar. Havia noites em que eu observava as estrelas tentando encontrar sentido em tudo aquilo. Pensava na morte, pensava no tempo, pensava em como o homem luta, ama, constrói e sonha, apenas para acabar desaparecendo como gerações inteiras antes dele. E quanto mais meditava sobre isso, menor começava a aparecer tudo o que era humano. A sabedoria me ensinou muitas coisas, filho. Ensinou-me como os homens governam, como funciona o coração humano e como o orgulho pode destruir até mesmo o mais forte. Mas também me mostrou algo doloroso. O conhecimento não pode salvar o homem do sofrimento, da injustiça nem da morte. E foi então que compreendi por que muitos preferem viver distraídos. Porque existem verdades que pesam demais depois que o homem as enxerga com clareza. Durante anos, pensei que a sabedoria me daria paz. Então, quanto mais você entendia o mundo, mais dor encontrava nele. Eu pensava que a sabedoria tornava o homem forte. Também pode torná-lo triste. Mas, se você era sábio, se tinha poder, se entendia tanto, você não podia mudar as coisas? Acreditei que poderia trazer justiça ao mundo, e foi aí que tudo se quebrou. Depois de compreender quanta escuridão existia no coração humano, acreditei que ainda podia fazer algo para mudá-la. Pensei que um homem com poder e sabedoria poderia trazer justiça ao mundo. Pensei que os bons seriam recompensados, que os maus receberiam seu castigo e que o sofrimento teria algum sentido no final. Durante anos precisei acreditar nisso, porque de outra forma, o mundo parecia cruel demais. Então comecei a julgar disputas, ouvir problemas e decidir o destino de muitos homens. Pessoas de diferentes lugares chegavam buscando justiça diante de mim. Alguns haviam sido roubados, outros traídos. Outros haviam perdido terras, famílias ou anos inteiros por culpa de homens corruptos. E no início eu estava convencido de que podia corrigir aquelas injustiças. Acreditava que bastava agir corretamente para colocar o mundo em ordem. Mas o mundo não é tão simples quanto um homem jovem imagina. Lembro-me de um homem que chegou diante de mim, acusado de roubar comida para seus filhos. Os guardas o haviam espancado e todos exigiam punição. Mas quando ouvi sua história, descobri que ele estava havia semanas sem trabalho e que seus filhos estavam morrendo de fome,
enquanto homens ricos desperdiçavam alimento em enormes banquetes dentro da mesma cidade. Naquela noite, não consegui dormir, porque compreendi que muitas vezes os homens não se tornam cruéis por natureza, mas porque o sofrimento os empurra lentamente para o desespero. Mas também vi o contrário. Vi homens maus prosperarem sem consequência alguma, homens corruptos enriquecendo enquanto pessoas honestas eram esmagadas pela vida. Vi juízes aceitarem subornos, vi inocentes receberem castigos que outros mereciam. Vi pessoas boas morrerem cedo demais, enquanto homens cruéis envelheciam cercados de abundância. E cada vez que eu via aquilo, algo dentro de mim começava a se quebrar um pouco mais. Houve uma mãe que chegou chorando diante de mim depois de perder o filho em uma guerra que jamais deveria ter existido. Lembro-me de como ela segurava entre as mãos as roupas do rapaz enquanto perguntava por que Deus permitia tamanha dor. E o pior de tudo é que eu não tinha resposta para lhe dar. Nenhuma palavra parecia suficiente diante daquele sofrimento. Essa foi uma das primeiras vezes em que compreendi que a sabedoria humana tem limites pequenos demais diante da dor real. Com o tempo, comecei a perceber algo que me aterrorizou. O mundo nem sempre recompensa o homem bom. Muitas vezes, acontece justamente o contrário. Vi homens honestos trabalharem até a exaustão enquanto outros obtinham riquezas por meio de enganos. Vi pessoas humildes sofrerem injustamente, enquanto homens orgulhosos viviam cercados de privilégios. E quanto mais eu observava aquilo, mais difícil se tornava sustentar a ideia de que tudo na vida tem lógica. Lembro-me de caminhar pelas ruas depois de uma execução pública. A multidão voltava lentamente para suas casas, como se nada tivesse acontecido. Alguns até mesmo riam enquanto comentavam o castigo que acabavam de presenciar. E enquanto os observava, compreendi quão facilmente o ser humano se acostuma à dor alheia. Aquilo me fez sentir doente por dentro, porque percebi que o homem não é apenas capaz de sofrer injustiça, também é capaz de conviver com ela sem que seu coração se comova muito. Depois disso, comecei a perder a fé em muitas coisas que antes considerava sólidas, porque quanto mais eu observava o mundo, mais ele parecia cheio de contradições. O inocente chorando, o corrupto prosperando, o humilde sendo esquecido, o orgulhoso sendo admirado. E em meio a tudo isso, o tempo continuava avançando como se nada tivesse realmente importância. Houve noites em que eu me perguntava se o homem realmente aprende alguma coisa com o sofrimento, porque eu via gerações inteiras repetirem os mesmos erros, uma vez após a outra. Guerras nasciam do orgulho. Famílias eram destruídas pela ambição. Homens traíam aqueles que amavam por poder ou dinheiro. E mesmo vendo as consequências, outros continuavam fazendo exatamente a mesma coisa, o que acabou destruindo minha antiga visão do mundo. Quando eu era jovem, pensava que a vida era simples. O homem bom receberia coisas boas, e o homem mau acabaria destruído por suas próprias ações. Mas os anos me mostraram algo diferente. Mostraram-me que muitas vezes a vida fere até mesmo aqueles que não merecem, e aceitar isso foi uma das coisas mais difíceis que tive de enfrentar, porque o homem pode suportar muitas coisas, mas poucas destroem tanto o coração quanto ver alguém inocente sofrer injustamente. E foi então que comecei a compreender que este mundo está muito mais quebrado do que eu havia imaginado. Tempo, só resta o tempo. O tempo é o inimigo silencioso que nenhum homem consegue vencer. Mais cedo ou mais tarde, ele alcança todos: o pobre e o rico, o sábio e o ignorante, o rei e o mendigo. Durante muitos anos, tentei ignorá-lo. Pensava que minhas construções, minhas riquezas e meu nome seriam suficientes para permanecer. Mas o tempo tem uma paciência cruel. Ele sempre espera. Quando era jovem, eu me sentia forte. Caminhava pelos meus palácios acreditando que tudo aquilo duraria para sempre. Via meus jardins cheios de vida, ouvia as vozes dentro dos meus grandes salões e pensava que havia construído algo eterno. Mas os anos começaram a passar diante de mim sem pedir permissão. E lentamente comecei a perceber como tudo mudava. Primeiro foram coisas pequenas.
Alguns homens que haviam estado comigo desde a juventude começaram a envelhecer. Seus cabelos ficaram brancos, suas mãos começaram a tremer. Alguns deixaram de caminhar com a mesma força de antes. Outros simplesmente desapareceram um dia, e seus nomes deixaram de ser pronunciados dentro do reino. No início, não pensei muito nisso, mas o tempo sempre começa tirando pequenas coisas do homem, antes de mostrar tudo aquilo que pretende lhe arrancar. Lembro-me de caminhar certa manhã por um dos meus jardins favoritos. Anos antes, aquele lugar estava cheio de músicos, servos e fontes cercadas por flores belíssimas. Mas naquele dia encontrei árvores secas, pedras rachadas e partes do lugar cobertas pelo abandono. Então compreendi algo que me atingiu profundamente. Até mesmo as coisas mais belas começam a se deteriorar quando o tempo passa sobre elas. Nada permanece intacto. Nada. Depois comecei a perceber isso em mim mesmo. Minhas mãos já não tinham a mesma firmeza. Meus olhos se cansavam mais rapidamente. Havia noites em que o sono desaparecia e o silêncio se tornava longo demais. Algumas manhãs eu despertava sentindo o peso dos anos sobre os ombros antes mesmo de me levantar. E pela primeira vez em toda a minha vida, comecei a sentir medo de algo que jamais havia conseguido controlar. A morte começou a parecer próxima. E quanto mais eu envelhecia, mais compreendia algo que o homem jovem raramente deseja ouvir. Toda a grandeza humana acaba se curvando diante do tempo. Os homens constroem impérios acreditando que permanecerão para sempre. Mas depois de algumas gerações, restam apenas ruínas, nomes esquecidos e poeira cobrindo aquilo que um dia foi admirado. Lembro-me de ter visitado uma antiga construção erguida muito antes do meu nascimento. Em outro tempo, ela havia sido considerada grandiosa entre as nações. Reis caminharam por aqueles salões. Homens importantes fizeram discursos dentro daqueles muros. Mas quando cheguei lá, restavam apenas pedras quebradas e silêncio. O vento atravessava as rachaduras como se aquele lugar jamais tivesse tido importância. E enquanto observava aquelas ruínas, senti que estava vendo o futuro de tudo aquilo que eu mesmo havia construído. Isso destruiu meu orgulho, porque durante anos pensei que minhas obras me fariam permanecer. Pensei que meu nome sobreviveria ao tempo, mas o tempo humilha até mesmo o homem mais poderoso. Devora rostos, devora forças, devora memórias. E no final, todos acabamos nos tornando parte do passado. Foi então que compreendi algo que está escrito sobre a própria vida. Há tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para construir e tempo para derrubar. Tempo para rir e tempo para chorar. O homem não controla essas estações, apenas as atravessa. E quanto mais eu lutava contra essa verdade, mais cansado me tornava. Vi homens se agarrarem desesperadamente à juventude. Vi ricos tentando comprar mais anos. Vi poderosos acreditando que poderiam escapar da morte. Mas o tempo sempre acaba alcançando todos da mesma forma. E essa é uma das verdades mais difíceis que o coração humano pode aceitar. Lembro-me de uma noite, olhando o meu reflexo em silêncio durante vários minutos. Eu já não via o homem forte que um dia governou com orgulho. Via alguém cansado, um homem lentamente consumido pelos anos. E naquele momento compreendi que grande parte da minha vida havia sido gasta perseguindo coisas que jamais poderiam permanecer comigo para sempre. As riquezas ficam para trás. O prazer desaparece. O poder muda de mãos. A sabedoria não impede o envelhecimento. E no final o homem se encontra diante do tempo completamente nu, sem nada capaz de detê-lo. Mas foi precisamente aí, quando tudo aquilo que antes me parecia importante começou a perder valor diante dos meus olhos, porque o tempo destruiu meu orgulho e me obrigou a olhar para a vida com humildade pela primeira vez. Filho, depois de tudo o que vivi, entendi que o homem passa grande parte da vida perseguindo coisas que não podem permanecer. Eu persegui riquezas, acreditando que trariam paz, mas elas trouxeram apenas medo. Persegui o prazer, acreditando que preencheria meu coração, mas apenas me deixou mais vazio. Busquei o poder, pensando que me tornaria grande entre os homens, e terminei cercado por pessoas em quem já não podia confiar.
Até mesmo a sabedoria, que parecia tão perfeita, acabou me mostrando dores que antes eu não conseguia enxergar. E quando o tempo passou sobre a minha vida, compreendi que tudo aquilo que o homem constrói debaixo do sol acaba desaparecendo como poeira levada pelo vento. Por isso, ouça bem o que vou lhe dizer. Não entregue sua vida inteira a coisas que o tempo pode destruir. O ouro fica para trás, a beleza envelhece, o prazer dura um instante, o poder muda de mãos. E até os nomes de muitos homens acabam sendo esquecidos. Mas existem coisas que realmente têm valor diante de Deus. O amor sincero, a paz de uma consciência tranquila, o pão compartilhado com humildade, a família, o tempo, os dias simples que o homem tantas vezes despreza enquanto corre desesperadamente atrás de grandezas vazias. Porque no final, filho, a verdadeira riqueza não está enquanto um homem possui, mas naquilo que ainda permanece dentro dele quando já perdeu todo o resto. Mas quando aprende a temer a Deus, a viver com humildade e a valorizar os pequenos presentes que o Criador concede a cada dia, então finalmente começa a encontrar descanso. Porque no final de tudo, meu filho, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ainda assim, cada dia de vida que Deus entrega ao homem continua sendo um presente sagrado. A história de Eclesiastes nos ensina que o ser humano pode passar uma vida inteira perseguindo aquilo que acredita que lhe dará plenitude, e ainda assim chegar ao fim sentindo-se vazio. Essa é uma das verdades mais profundas e dolorosas que existem, porque o homem sempre pensa que a resposta está um pouco mais adiante. Acredita que a paz chegará quando tiver mais dinheiro, mais reconhecimento, mais prazer, mais poder ou mais conhecimento. Vive convencido de que ainda lhe falta algo para finalmente sentir-se completo. E assim os anos passam, perseguindo, correndo, construindo, desejando, comparando-se, lutando, enquanto o tempo avança silenciosamente diante dos seus olhos. Eclesiastes mostra a jornada de um homem que alcançou aquilo com que a maioria apenas sonha. Não fala a partir da escassez, fala a partir da abundância. Fala dos palácios, do poder, da riqueza, da experiência de alguém que provou tudo o que este mundo podia oferecer. E é precisamente por isso que suas palavras têm tanto peso. Porque ele não fala imaginando como seria ter tudo. Fala depois de ter tido tudo. Fala depois de descobrir que até mesmo o homem que parece possuir tudo ainda pode sentir-se vazio por dentro. Essa é uma verdade que o mundo moderno continua tentando ignorar. Porque vivemos cercados por uma ideia constante. Você ainda precisa de mais. Mais sucesso, mais dinheiro,